Fala, seres humanos, pessoas que gostam de encontrar pistas, resolver mistérios e achar quem foi que matou a vítima. Quem está falando aqui é Benjamin Silva e você está aqui no Cristo Cultura, onde cristianismo e cultura pop se encontram. E neste canal nós falamos sobre filmes, séries, quadrinhos, animes e tentamos ao máximo tentar extrair o que há de bom nessas obras. Ou talvez até achar um ensinamento cristão, por que não? Hoje nós vamos falar do filme Ovelhas Detetive. Ovelhas Detetive. É um filme que talvez não tenha explodido aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também não foi aquele negócio todo assim. Saiu no cinema aqui, não sei se saiu no Brasil. Esse filme tem a estrela de Hugh Jackman e o seu carisma também, nosso eterno Wolverine. E também tem, talvez tenha uma face conhecida para quem assistiu Os Mestres do Universo, mas o He-Man também está nesse filme. E esse filme basicamente não tem contraindicações. É um filme de mistério, é um filme de você realmente, para quem jogou o jogo Clue ou para quem já assistiu Knives Out, esse filme é um Knives Out Kids. É um filme que, de fato, o personagem morre e as pessoas, ou as ovelhas, vão tentar descobrir quem foi que fez isso dentre uma variedade de personagens que aparecem no filme. Mas por mais que alguém tenha morrido, não há sangue, não há palavrão, não há nada desse tipo. Ele é bem light, ele tem uma caracterização que lembra muito Paddington, cores bem vibrantes, não se leva tanto a sério. É assim, é um filme bem família. É um filme que talvez tenha um pouquinho de dificuldade para achar o seu público, porque talvez ele seja muito infantil para quem é mais velho ou seja muito adulto para quem é mais novo. Então talvez tenha essa dificuldade aí. Mas eu diria que é um excelente filme em família. Se você tá pai, mãe, sei lá, duas crianças aí de 8, 12 anos, eu acho que é uma excelente opção para assistir em família. E vamos ao resumo desse filme. Esse filme vai seguir 3 ovelhas específicas, que a gente tem a Lily, que é a personagem principal. Ela é bem inteligente. Temos também o Sebastian, que no caso acho que em português ficou Tião, que é como se fosse lobo solitário ou ovelha solitária, né? E temos o Mimoso, que é uma ovelha que tem uma memória mais fotográfica, né? Que consegue lembrar muito bem das coisas. E a sinopse é o seguinte: nós temos o Hugh Jackman, que ele é um pastor de ovelhas, gosta muito das ovelhas, deu nome para cada um delas, sabe como é que cada uma age. Ele tem um costume de, naquele finzinho de tarde, pôr do sol, ele vai ler livros para as ovelhas. As ovelhas nesse filme, elas entendem o que os adultos falam, mas nesse filme os adultos não entendem o que as ovelhas falam. Quando o Hugh Jackman tá lendo esses livros, as ovelhas meio que debatem quem foi que matou na história, né, que ele tá lendo. Quem é o assassino. Mas um dia, George acorda morto. Foi dormir. Quando acordou, estava morto. Aí ligaram. Morreu dormindo, certo? Aquele debate lá do Todo Mundo em Pânico 3. E as ovelhas vão agir para tentar descobrir quem foi que matou. No caso, George mora numa vila pequenininha e nessa vila tem várias pessoas que têm uma certa intimidade com George. Alguns gostam dele, outros não gostam. E aí a gente vai tentar ver quem foi que causou esse assassinato. Agora vamos para review. Cara, esse filme é bacaninho. Eu daria um 7 pra ele. 7 de 10? Ele tem, como eu falei, ele tem uma vibe muito Paddington. Então, assim, ele é um humor, assim, bem light, bem tranquilo. Dá pra assistir com a família de boazaço. E pra quem gosta de mistério, né? Tem muita criança que gosta de mistério. Minha filha lê muito Nancy Drew. Toda essa palavra. Tem muita adolescente, criança que gosta dessa temática, assim, de ter um mistério. Alguma coisa está acontecendo, você quer descobrir. Eu, quando era adolescente, gostava muito também. Assistia muito Scooby-Doo, que tem essa vibe também. Sem palavrão e sendo um mistério não tão mirabolante. Que eu diria até que nesse filme, se você fizer algumas anotações e meio que você tá assistindo, der uma pausa assim, você pode conversar com quem tá assistindo o filme, você fala, isso aqui aconteceu, essa pessoa falou isso aqui, quem você acha que foi que matou? E cada um pode dar a sua opinião e você vai anotando e tal. Então você pausa de novo mais na frente e por aí vai. Eu acho que isso é bem interessante, eu gosto de fazer isso. Tanto que eu fiz isso no filme, pausei e falei, quem vocês estão achando que foi, né? E eu acho isso legal, eu gosto disso, no final a gente vê quem foi que acertou e quem foi que errou. E esse filme tem coisas que tem um certo peso na história. Não é que nem um Minions da vida que tanto faz o que acontece, nada importa, é só pra rir. Já, tá ligado? Então, desse filme, o personagem do Hugh Jackman, que é o pastor das ovelhas, ele morre no começo do filme. Tem outros acidentes durante o filme que tem um impacto direto na história. É quase que difícil ver um filme hoje em dia que tenha, de fato, cenas que tenham um impacto na história. Principalmente um filme infantil. Filmes infantis, hoje em dia, eu acho que são filmes, como o Daniel fala muitas vezes, filmes que têm medo de explorar certas emoções nas crianças. São filmes covardes, sendo bem sincero. São muitos filmes infantis hoje são filmes covardes. São filmes que tem medo da criança ter medo, tem medo da criança
ficar triste, por aí vai. E pra ser bem claro, né? Nesse filme as ovelhas não vão desenrolando o mistério sozinha, do nada. Porque elas não conseguem se comunicar. Elas vão criando situações para que os adultos na vila venham a resolver esse mistério. Elas vão meio que empurrando algumas coisas. E como eu falei, esses personagens, né, ouviam muitas histórias de mistério, de crime. Então, eles tinham uma noção mais ou menos do que é que tem que ser feito para poder descobrir quem possivelmente matou George. Aí eles vão pra vários cantos, que tem pista aqui, pista colar, tem pista talvez envolvendo uma camisa, tem talvez uma pista que seja o like desse vídeo que você não clicou ainda. Mas é sério, um likezinho, ó, ajuda demais, não custa nada pra você e talvez recomende esse vídeo para mais pessoas. Então, se puder dar um like, comenta alguma coisa aí, diz o que você gosta, o que você não gosta, um filme que talvez se você queira que a gente fale sobre, e por aí vai. E o que a gente pode aprender com esse filme? Cara, tem duas coisas que eu pensei bastante sobre. Tem uma fala nesse filme que as ovelhas meio que se lembram que são ovelhas, no sentido de ovelhas são personagens, são seres considerados burros pra gente. Não só burros, né? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, se você chamar alguém de sheep, isso geralmente é um xingamento. Xingamento de quê? De que ovelhas são pessoas. Pessoas que são ovelhas, né? Não pensam por si próprias. Elas têm dificuldade de formular novas ideias e só conseguem seguir o que já foi dito por alguém que eles admiram. No caso, seria o pastor delas. Muitas pessoas dizem que pessoas que seguem à direita, as pessoas que seguem à esquerda, são ovelhas. No caso aqui, no Brasil, a gente chama mais de gado. Ah, isso é gado, segue sem pensar. Aqui nos Estados Unidos é ovelha. E no filme os personagens falam isso, né? Cara, a gente é ovelha. Nós não somos inteligentes, a gente não consegue fazer isso. Mas tem um livro bem conhecido chamado Bíblia, que chama a gente de ovelha. Mas peraí, se ovelha é algo negativo, as pessoas veem a ovelha como algo negativo, como é que eu posso ver algo positivo na Bíblia me chamando de ovelha? E eu posso explicar. Do filme, obviamente, a gente está falando que quando alguém é ovelha como algo negativo, é porque ovelhas não têm a capacidade intelectual de pensar por si próprio. Mas quando a Bíblia fala de ovelha, ela não está falando de uma forma intelectual. Ah, vocês têm que ser ovelhas intelectualmente. A Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia fala que nós temos que ser ovelhas espiritualmente. Tanto que a Bíblia fala muito para você estudar a Bíblia. E falando de estudar a Bíblia, eu posso até botar aqui o The Bible Quiz. The Bible Quiz é o nosso patrocinador oficial, um aplicativo com vários jogos, incluindo o quiz. Então todo dia tem uma pergunta sobre a Bíblia. Então quanto mais você vai jogando, quanto mais você vai respondendo perguntas, mais você vai memorizando a palavra. Então fica aqui o nosso anúncio Rapidex do The Bible Quiz. Em 1 Pedro 3,15, nós somos incentivados a estar preparados para responder ou debater qualquer pergunta sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Em Atos 17:11 é falado sobre os bereanos, um grupo de pessoas que estudavam a Bíblia constantemente, para que quando eles ouvissem alguém pregando sobre a Bíblia, se não batesse parceiro, eles falavam, opa, peraí, tá errado isso aí, ó. Isso aqui não tá batendo não, ó. Tá falando, o que tu tá ensinando aqui não está batendo com as Escrituras. Eu sei que muitas pessoas escolhidas por Cristo eram pessoas simples, como pescadores, que não eram pessoas muito conhecidas pelo seu intelecto, mas se você pegar Paulo era um grande filósofo da época. Paulo era um grande estudioso da época. Tanto que Paulo, parte da sua viagem, ele vai para Grécia, ele vai para Atenas e vai pregar pro pessoal lá, os maiores filósofos da época. E consegue convencer muitas pessoas. O Paulo tinha esse conhecimento. E sem contar também Salomão, né, que é uma das pessoas mais sábias que já viveram nessa terra, com seus ensinamentos em provérbios que são, cara, extremamente importantes hoje. Então, assim, a Bíblia nunca vai ser pró-ignorância. Ela sempre vai ser pró-estudo, pró-sabedoria, mas entendendo que a sabedoria vem primeiramente do Senhor, vem primeiramente de Deus. Então, quando a Bíblia fala da gente ser ovelha, ela não está querendo dizer que a gente tem que ser intelectualmente fraco, mas a gente tem que ser espiritualmente fraco. Tanto que uma das bem-aventuranças é sobre ser espiritualmente fraco. E como é que é ser espiritualmente fraco, né? Eu escutava isso e ficava, caraca, a gente não tem que ser espiritualmente forte, né? Mas, cara, ser espiritualmente fraco é entender que eu sou uma ovelha, de fato. E que o diabo é o leão. Então, se eu for de frente com o diabo, cara, eu vou perder. Acho que eu nunca vou ver uma ovelha derrotar o leão. Tirando Apocalipse, né? Que aí a gente, de fato, tem uma ovelha que vai derrotar todo mundo. Mas é por isso que a gente precisa de um pastor, porque nós como ovelhas, nós entendendo que nós somos fracos espiritualmente, a gente precisa de um outro ser
de outra pessoa para ser o nosso defensor, para ser o nosso protetor, para ser quem vai nos corrigir, quem vai suprir espiritualmente e por aí vai. Isso está bem correlacionado quando Jesus também chama a gente para ser como crianças, né? E quando Jesus fala isso, ele quer que a gente seja dependente dele, olhando para Deus como nosso pai. E eu como criança eu não posso viver sozinho, eu tenho que viver com meu pai. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo, você tem que ser como criança, tem que ser infantil e imaturo que nem uma criança. Não está falando isso. Falando, não, você tem que ser dependente para com seu pai, assim como uma criança é. E um segundo ponto que eu acho que é interessante falar sobre esse filme é que nesse filme as ovelhas, elas têm uma habilidade especial. E que habilidade especial é essa? É a habilidade de escolher o que quer esquecer e, de fato, completamente esquecer. Elas fazem meio que um ritual, elas contam 1, 2, 3 e esquece. Elas em conjunto, né, fazendo até meio que jus a esse termo ovelha, né, como animais não tão inteligentes, elas decidem esquecer certas coisas. Coisas que machucaram, né, coisas que traumatizaram. Então, assim, quando o George morre, muitas ovelhas são assim, opa, ele morreu, cara, ele foi embora, tô triste. Vou esquecer que esse sentimento tá me machucando demais, vou completamente esquecer. E elas contam 1, 2, 3 pontos. Não lembro mais de quem foi que morreu. Então, assim, esse lance de esquecer as coisas, esquecer o passado, pode ser muito bom. Por exemplo, alguém que acabou de se converter, é bom você jogar os seus pecados, a culpa para trás, porque a gente está começando uma nova vida com Cristo. Então, esquecer o passado nesse sentido é excelente. Memórias de coisas erradas que a gente fez e talvez voltem para nos atormentar, como tentações, cara, isso esquece, cara. Esquece o máximo que der. Se Deus te ajudar a esquecer, maravilhoso. Agora, a gente também não pode esquecer tudo. Tem muita coisa que a gente tem que lembrar. Tem erros que a gente cometeu que a gente tem que lembrar para caso uma situação parecida vier a acontecer, a gente não repita o mesmo erro. Tem erros que eu, Benjamin, lembro que eu fico, caraca, mas que vergonha ali, que mico que eu paguei, velho, nessa situação. Toda vez que eu lembro, a vergonha ali volta pra mim. Eu fico com vergonha ali na hora. Coisa que eu te garanto, que eu não repito aquele erro nunca mais. Que até hoje eu carrego esse peso. Assim como o Daniel falou no outro vídeo, muitas vezes a tristeza, muitas vezes esses sentimentos que nos doem por dentro são necessários para que a gente venha a amadurecer. Se a gente não passar por esses problemas, nós seremos como eternas crianças, incapazes de amadurecer, seremos incapazes de crescer, porque estaremos presos, repetindo o mesmo erro e não sentindo a tristeza para que a gente venha a refletir sobre. Tanto em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, ou em Romanos 5, 3 a 4, Paulo e Tiago, falam que as provações, as tribulações produzem perseverança. Doem, elas machucam, mas isso vai te fortificar espiritualmente. Obviamente, se você passar por essas tentações, passar por essas provações, com Cristo, com o Espírito Santo, porque vai doer, vai ser ruim, vai machucar. Mas assim como uma espada, para ela se tornar uma espada melhor, ela tem que entrar no fogo, tem que ser batida na água, fogo de novo, até ela se tornar uma espada perfeita. Ela tem que passar por isso de novo e de novo e de novo. Tanto que no filme, os 3 personagens que vão resolver os problemas do filme são praticamente os 3 personagens que escolheram não esquecer o passado. E a gente vê isso até hoje em dia, talvez na história. Muitas pessoas, elas não gostam da escravidão, por exemplo, mas a escravidão, ela foi algo histórico. Então tem pessoas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que derrubam o status de pessoas que talvez tiveram escravos ou querem apagar algumas coisas que lembrem a escravidão. E eu falo assim, gente, a gente parte do que a gente está passando, como sociedade, que aqui não é algo tão específico para uma pessoa, mas como sociedade, lembrar dessas coisas faz com que a gente não venha a cometer os mesmos erros do passado. Talvez aí no comunismo da China ou no nazismo da Alemanha. O que essas pessoas ouviram para terem acreditado nas mentiras daqueles ditadores? Quando a gente lembra do passado, quando a gente escuta o que foi falado e não apaga, a gente tem a oportunidade de não cometer o mesmo erro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe demais. Comenta aí, curte. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu coloquei uma luzinha nova aqui, pra não ficar tão escuro. A câmera também tá um pouquinho mais alta. Eu tô aos pouquinhos melhorando aqui as coisas pra ver se sai um videozinho melhor, tá ligado? É isso aí. Cheiro, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.